Quando nós falamos em exercício e câncer, nós precisamos entender quatro coisas. A primeira, o exercício previne o câncer. A segunda, o exercício ajuda no tratamento do câncer. A terceira, o exercício ajuda na recuperação do câncer. E a quarta, o exercício diminui as chances de recidiva do câncer. Agora vamos explicar resumidamente cada um desses quatro pontos. Quando eu afirmo que o exercício previne o câncer, eu quero dizer que se você se envolve em exercício físico, se você tem um nível mais elevado de atividade física e essa atividade física te promove aumentos significativos na aptidão física, como por exemplo a aptidão cardiorrespiratória, força muscular, dentre outros componentes da aptidão física, as suas chances de desenvolver câncer, vários tipos de cânceres, diminuem significativamente. Eu não estou dizendo que o fato de você fazer exercício físico, você vai ter imunidade contra o câncer. Eu não estou dizendo que se você fizer exercício físico, você nunca vai ter câncer. Consegue compreender? Eu estou dizendo que se você faz exercício físico, a chance de você desenvolver câncer é menor. Tudo bem? Vamos para o segundo raciocínio. O exercício físico ajuda a tratar o câncer. E eu não quero dizer aqui que o exercício vai curar o câncer, de forma nenhuma. O que eu quero dizer aqui é que pessoas que têm câncer e se envolvem em exercício físico, esse exercício ajuda a tratar o câncer. Vários estudos científicos têm verificado que o exercício físico diminui a velocidade de progressão do tumor, tanto em humanos quanto em ratos. Além disso, o exercício físico diminui os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia. Diminui efeitos muito comuns no câncer, como por exemplo a fadiga, e aumenta a aptidão física, como por exemplo a aptidão cardiorrespiratória e a força muscular, que são muito comprometidas no câncer e principalmente naqueles indivíduos que têm câncer e estão sob tratamento de quimioterapia. É por isso que o exercício físico ajuda a tratar o câncer. Agora vamos para o terceiro raciocínio. O exercício ajuda na recuperação do câncer. Pessoas que tiveram câncer e fizeram tratamento através da quimioterapia, da radioterapia, da cirurgia, da terapia de privação androgênica, que é o caso do câncer de próstata, pessoas que fizeram tratamento do câncer e se recuperaram, se curaram do câncer, quando essas pessoas se envolvem em exercício físico, elas se recuperam mais cedo e, consequentemente, retornam às suas atividades da vida diária e às suas atividades laborais mais cedo. Elas recuperam a sua saúde de uma forma integral muito mais rápido do que pessoas sedentárias. E por último, o quarto raciocínio. O exercício diminui as chances de recidiva do câncer. Pessoas que tiveram câncer, por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama, se curaram, fizeram todo o tratamento, se curaram do câncer de mama, e essas mulheres são ativas fisicamente, elas se envolvem em alguma forma de exercício físico, esse exercício diminui a chance dessas mulheres serem acometidas novamente por um outro tipo de câncer de mama, ou o mesmo tipo de câncer de mama que acometeu elas anteriormente. É por isso que o exercício diminui as chances de recidiva do câncer. E todos esses raciocínios que eu acabei de falar para você, tanto em relação à prevenção, quanto ao tratamento, quanto à recuperação e à diminuição da chance de recidiva, não tirei da minha cabeça, eu não fui dormir e um belo dia acordei com todos esses raciocínios. Tudo isso é mostrado através de vários estudos científicos. É por isso que eu repito, o exercício previne, o exercício trata, o exercício ajuda na recuperação e o exercício diminui as chances de recidiva do câncer. É por isso que é extremamente importante pessoas saudáveis fazerem exercício físico. É por isso que é extremamente importante pessoas que têm câncer se engajarem em alguma forma de exercício físico. É por isso que é extremamente importante pessoas que tiveram câncer e se curaram do câncer também se envolverem em exercício físico. Em relação aos pacientes que têm câncer, ou seja, aqueles pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterapia e radioterapia, muitos não gostam de ambientes de academia. Às vezes não é nem que não gosta, é porque a pessoa está fazendo um tratamento com quimioterapia, aí o cabelo começou a cair, precisou raspar o cabelo, está perdendo muita massa muscular, muita força muscular. Essa pessoa fica meio envergonhada de ir para um ambiente de academia e ser julgado, que é muito comum em ambientes de academia. Elas também não querem se expor em ambientes ao ar livre, como praças, parques, dentre outros locais típicos para praticar atividade física. Então nos resta uma alternativa: praticar atividade física em casa. E uma das formas de ser acompanhado e monitorado em relação à atividade física é utilizando equipamentos tecnológicos, no caso, smartphone, computador, tablet, mensagens de texto. Ou seja, o profissional de educação física que vai prescrever o exercício, ele não necessariamente vai até a casa do indivíduo, ele pode monitorar, ele pode orientar esse paciente com câncer à distância, utilizando o celular, o smartphone, utilizando o tablet, utilizando o computador, mandando mensagem. Para os pacientes com câncer, ou para alguns pacientes com câncer, isso é bastante confortável, porque muitos não querem se expor na rua fazendo atividade física ou ir a um ambiente de academia. A questão é, será que esse tipo de monitoramento e de orientação à distância, utilizando equipamentos tecnológicos, funciona para pessoas que têm câncer? O estudo que eu vou trazer para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores da República Tcheca, da Grécia e da China. Esse estudo ele foi publicado em 2024, portanto no ano retrasado. Foi uma revisão sistemática com meta-análise publicada na BMC Cancer.
E aí, como foi uma revisão sistemática com meta-análise, foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 10 estudos que investigavam o efeito do exercício físico, sendo acompanhado à distância, utilizando equipamentos tecnológicos como celulares, tablets, computadores, mensagens de texto através do celular, enfim, utilizando um termo chamado telesaúde, que é uma forma de se prescrever exercício e acompanhar exercício físico através de equipamentos tecnológicos para pacientes com câncer. E aí eles foram investigar o efeito do exercício físico em pacientes com câncer, sendo acompanhado através desses equipamentos tecnológicos. E aí foram 10 estudos que tinham tempos variados de intervenção, tinham estudos com 2 meses de intervenção e tinham estudos com até mais de 6 meses de intervenção. Essas pessoas treinaram entre 2 a 5 vezes por semana, as atividades eram sempre com intensidade moderada, eu vou falar isso lá no final do vídeo, porque é interessante para o paciente com câncer fazer atividades moderadas. Cada sessão de treino durava entre 30 a 50 minutos e os exercícios eram exercícios aeróbicos e exercícios resistidos, usando o peso do próprio corpo ou bandas elásticas. Esses exercícios eram orientados pelos profissionais utilizando videochamadas e mensagens de texto. E aí quais foram os resultados? Foram basicamente 3 resultados. O primeiro resultado, houve um aumento significativo na aptidão cardiorrespiratória desses indivíduos. Houve um aumento significativo na aptidão cardiorrespiratória desses indivíduos. O segundo resultado, também houve um aumento significativo no nível de atividade física desses pacientes. Eles passaram a ser fisicamente mais ativos. Eles passaram a ser mais ativos fisicamente. E o terceiro resultado, houve uma redução significativa na fadiga, que é muito comum em pacientes com câncer que estão fazendo tratamento com quimioterapia. E aí vamos aos comentários. O primeiro comentário é que sim, o exercício orientado à distância funciona para pacientes com câncer. Grave essa informação que eu falei para você. O exercício orientado à distância funciona para pacientes com câncer. Eles melhoram, pelo menos utilizando essa meta-análise aqui, eles melhoram a aptidão cardiorrespiratória, eles aumentam o nível de atividade física e eles reduzem a fadiga. Alguns outros efeitos não foram verificados aqui, como por exemplo, aumentos na força muscular. Isso não quer dizer que quando o exercício físico é adequadamente prescrito, não haja aumentos na força muscular. Vários estudos também têm verificado aumentos na força muscular em pacientes com câncer. Esse estudo não verificou, mas verificou efeitos importantes, como aumento na aptidão cardiorrespiratória, no nível de atividade física e redução na fadiga, que são 3 efeitos muito importantes. Quanto à aptidão cardiorrespiratória, você pode estar se perguntando por que é importante um paciente com câncer aumentar a aptidão cardiorrespiratória. Então, vamos entender o seguinte. O tratamento com quimioterapia reduz de uma maneira expressiva a aptidão cardiorrespiratória dos pacientes com câncer. Isso limita o desempenho de algumas atividades da vida diária, onde ele precisa da aptidão cardiorrespiratória, como por exemplo, subir um lance de escadas, se deslocar com algum objeto na mão, algum objeto um pouquinho mais pesado, ou seja, fazer atividades que demandam a aptidão cardiorrespiratória. Então você termina limitando de uma maneira importante a aptidão cardiorrespiratória desse indivíduo por causa da quimioterapia. A quimioterapia compromete a aptidão cardiorrespiratória desse indivíduo. Enquanto a aptidão cardiorrespiratória é comprometida, inevitavelmente o nível de atividade física também vai cair. Ou seja, esse indivíduo vai se tornar mais sedentário. O comportamento sedentário desse indivíduo vai aumentar vertiginosamente. Ou seja, ele vai passar muitas horas do dia em comportamento sedentário, ou seja, sentado, deitado ou reclinado, gastando pouquíssimas calorias. Isso é extremamente danoso para o quadro geral do paciente oncológico. Então, promover intervenções como, por exemplo, o exercício físico, especificamente o exercício aeróbico, para aumentar a aptidão cardiorrespiratória de pacientes oncológicos é muito importante. Além disso, o aumento na aptidão cardiorrespiratória está relacionado com o aumento da expectativa de vida, inclusive em pacientes com câncer. Se você aumenta a sua aptidão cardiorrespiratória, você vive mais. No final das contas, você vive mais. Para um paciente com câncer, isso é muito importante. E a novidade boa é que para haver aumento na aptidão cardiorrespiratória, o exercício não precisa necessariamente ser intenso. Ele pode ser feito com intensidade moderada. Inclusive, essa intensidade é a mais indicada para pacientes oncológicos. Por quê? Porque se você faz um exercício com intensidade alta, você vai comprometer a atividade imunológica desse indivíduo, que é exatamente o que a gente não quer. Já o exercício com intensidade moderada aumenta a atividade imunológica. Então, para pacientes oncológicos, é mais indicado fazer exercício com intensidade moderada. Nada de alta intensidade, nada de fadiga muscular, nada de falha concêntrica, nada de levar um indivíduo com câncer à exaustão no exercício. Intensidade moderada é o mais indicado, é o mais seguro e que promove as melhores respostas para esse público.
Quanto à fadiga, que é muito comum em pacientes com câncer que estão fazendo tratamento com quimioterapia, vários estudos têm demonstrado que o exercício físico, tanto aeróbico quanto resistido, feito com intensidade moderada, reduz de uma maneira significativa essa fadiga geral, fazendo com que esses indivíduos também tenham um aumento significativo na qualidade de vida, fiquem menos fadigados durante o dia e com isso o nível de atividade física aumenta, ou seja, reduzindo a fadiga, que é muito comum em pacientes oncológicos, você termina melhorando uma série de outros parâmetros. O cara está menos fadigado, consequentemente a qualidade de vida aumenta, principalmente sobre o aspecto físico, sobre o aspecto do bem-estar. Ele está menos fadigado, ele passa a fazer mais atividade física. Ele está menos fadigado, ele passa a se dedicar mais ao exercício físico e com isso melhora cada vez mais a aptidão física de uma forma geral, tanto cardiorrespiratória quanto força muscular. Então eu encerro esse vídeo aqui falando os 4 pontos principais que eu falei lá no começo do vídeo. O exercício previne o câncer, o exercício ajuda no tratamento, o exercício ajuda na recuperação do câncer, o exercício diminui as chances de recidiva do câncer. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.